E a nossa demonstração de que não ficaremos calados diante da disposição de alguns membros das altas castas dos poderes e órgãos em aumentarem os seus privilégios em total desconexão com o mundo lá fora, a nossa parte nós temos que fazer. Essa legislatura já se mostrou disposta a combater privilégios em diversas oportunidades e não aceitaremos mais privilégios que corroem não só as finanças públicas do estado do Rio Grande do Sul, mas também, e não menos importante, corroem também a credibilidade das nossas instituições. Mas não podia deixar de vir aqui encaminhar o voto favorável da bancada do Partido Novo pelo nosso envolvimento com essa pauta tão importante para os rumos do nosso estado, não só por conta do impacto fiscal que esses 3 projetos podem ter se implementados efetivamente. E se a gente for somar ainda o potencial daquela medida do TCE, obviamente o impacto vai muito além dos mais de 500 milhões de reais que se estima que custariam aos cofres públicos esse auxílio saúde se fosse usufruído por todos os servidores no limite máximo estabelecido. E aqui, obviamente, a gente está falando de responsabilidade fiscal, sim, como eu mencionei antes. A gente vive ainda, apesar dos esforços importantes que foram feitos nos últimos anos para que a gente contivesse a trajetória de aumento de despesas, mas a gente está falando também de uma questão simbólica. Para que a gente possa ter um Estado para todos, a gente precisa, sim, ter a coragem e a disposição de combater os privilégios daqueles que estão no andar de cima. E mesmo que medidas aqui aprovadas venham a ser derrubadas judicialmente, a nossa parte nós precisamos fazer. E a nossa demonstração de que não ficaremos calados diante de evidentes injustiças e diante da disposição de alguns membros das altas castas dos poderes e órgãos em aumentarem os seus privilégios em total desconexão com o mundo lá fora, a nossa parte nós temos que fazer. E é por isso que, estou confiante, votaremos e aprovaremos por unanimidade esses 3 PDLs e, se necessário, encararemos o debate jurídico e judicial para resguardar e para fazer com que, olha, a Assembleia Legislativa tem sido parceira de Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas e do Poder Executivo em diversas pautas, em diversos temas. Mas está na hora de essa casa ter suas decisões respeitadas. A gente não está falando somente das vozes de 55 deputados. A gente está falando aqui das vozes da população gaúcha, que elegeu esses 55 deputados e nos deu os nossos mandatos. Aliás, nos emprestou, deputado Marrone, os nossos mandatos, que são renovados a cada 4 anos. Ocorre que alguns, por terem nas suas funções públicas uma certa vitaliciedade e uma virtual indemissibilidade, pensam às vezes que estão acima do bem e do mal. Mas é para isso que temos um poder legislativo formado por atores públicos independentes e dotados da sua responsabilidade e que não podem se omitir diante de desafios como esse. Essa legislatura já se mostrou disposta a combater privilégios em diversas oportunidades. E essa tarde será uma tarde simbólica, importantíssima, para dar uma demonstração clara de que não aceitaremos mais privilégios que corroem não só as finanças públicas do estado do Rio Grande do Sul, estamos falando de mais de R$500 bilhão, mas também, e não menos importante, deputado Adolfo Brito, corroem também a credibilidade das nossas instituições, que está, assim, muito abalada do lado de fora. Basta a gente conversar com qualquer cidadão, e é importante que a gente entenda que esse abalo não se dá por acaso. Esse abalo se dá pela ação e omissão de homens e mulheres públicas que, em determinado momento, tomaram atitudes e decidiram por caminhos alheios à realidade da população gaúcha. Então, votemos favoravelmente aos 3 PDLs e encerremos essa página tão triste de privilégios que na prática são aumentos salariais disfarçados e que não tem cabimento num estado como o nosso, que compreendeu o tamanho do desafio público que se põe ao estado do Rio Grande do Sul e que precisa ser defendido por essa Assembleia. Muito obrigado.